Então, hoje é a segunda aula do livro do Guia dos Perplexos, mas é o primeiro capítulo que a gente vai entrar hoje. Na primeira aula a gente deu uma introdução sobre esse livro. Foi uma introdução que nos explicou os principais assuntos que serão abordados nesse livro, alguns conceitos sobre a interpretação, por exemplo, do livro dos Provérbios, interpretação do livro dos Profetas também. E hoje, realmente, capítulo 1, nós vamos começar realmente a análise do Rambam sobre duas palavras. A palavra tselem, que é imagem, e a palavra demut, semelhança. Então, ele abre o primeiro capítulo com um versículo de Isaías 26, 2. Abri os portões para que entre a nação justa, que é leal à verdade. Depois você edita aí para te fazer 40 aqui, tá? Então, capítulo 1. Sobre as palavras Selem e Demut. Assim, só para a gente entender um pouco o contexto, essas duas palavras, elas causaram muitos mal entendidos ao longo da história. Porque o Criador, ele tem imagem, ele tem semelhança conosco, nós temos imagem e semelhança com ele. O que quer dizer isso? O que quer dizer imagem? O que quer dizer semelhança? Porque nós temos naturalmente um pensamento de corporizar essas palavras. Quando a gente lê a palavra imagem e semelhança, nós pensamos logo nas formas como nós conhecemos. Então, como pode o ser humano ser feito à imagem e semelhança do Criador? Será que o Criador é um homem, um super-homem, é um homem elevadíssimo? Será que ele tem alguma forma, tipo um grande rei sentado num trono? Então isso gerou vários tipos de interpretações. E ele começa assim: Tselem e Demut. As pessoas pensavam que Tselem, que é imagem no idioma hebraico, significava Tavnit, figura, e o seu Mit-ar, contorno. Isso conduziu à corporeidade absoluta por causa do que foi dito: façamos o homem à nossa imagem, em Gênesis 1:26. Eles pensavam que Deus possuía uma forma humana, ou seja, sua figura e seu contorno. Figura e contorno da figura humana. Só que eles pensavam que era algo, além de ser figura humana, contorno, mais elevado. Mas mesmo assim se dava uma forma ao Criador. E disso seguiu necessariamente a corporeidade. As pessoas passavam a acreditar nisso. Eles pensavam que, se abandonassem esta crença, contradiriam as Escrituras e até mesmo negariam a existência de Deus, se ele não tivesse um corpo dotado de face e mão, como as suas, com figura e contorno, porém maior e com mais esplendor, como afirmavam, mas acreditavam que a matéria dele não era de sangue e carne. E isso foi o que de mais sublime conseguiram conceber a respeito de Deus. Então, a gente está falando aqui das massas dentro do povo, que tinham um senso comum de se interpretar as Escrituras, que o máximo que eles conseguiam alcançar era que o Criador tinha uma forma, só que não era de carne e osso como nós, era uma matéria mais elevada. Entretanto, o que deve ser dito para objetar a corporeidade e afirmar a unicidade verdadeira, cuja veracidade se encontra na exclusão da corporeidade, tu encontrarás ao longo deste tratado, por meio de prova demonstrativa, tudo isso. Neste capítulo, pretendo esclarecer o significado de imagem e semelhança ou aparência. Direi, então, o que é chamado de forma entre o povo simples, referindo-se à figura, Tavnit, de algo, e seu contorno, Mit-ar, cujo termo específico para isso no idioma hebraico é toar,
como em. E José era formoso em figura, toar e de aparência, que está escrito no final do livro de Gênesis, né, na história de José. E como é a sua figura? Como em Samuel 28, como a figura dos filhos do rei. Aqui ele está usando a palavra toar. Então aqui tem vários exemplos. E com relação à forma artificial foi dito: dá-lhe toar, figura, com o cepilho, e a figura toar com o compasso, como está em Isaías. Contudo, este é um termo que jamais foi aplicado em relação a Deus. Longe de nós tal pensamento. Quanto a disserem imagem, este termo é aplicado à forma natural, ou seja, ao que constitui a substância de uma coisa, o que constitui a substância de uma coisa ser o que é, e é sua realidade como um ser determinado. Aqui ele falou numa linguagem completamente aristotélica, mas a gente vai entender o que ele está falando aqui. Essa coisa no ser humano é o que traz a compreensão humana, e por causa desta compreensão intelectual foi dito, em relação a ele: Selem de Deus o criou, imagem de Deus o criou. E por isso foi dito: desprezarás as suas imagens, em Salmos 63:11. E este desprezo é relativo à alma, que é a forma da espécie humana, e não as figuras dos membros e seu contorno. Então aqui ele está dando uma interpretação do que está se referindo a Torá quando ela fala de imagem, a imagem de algo. O Rambam, ele está entendendo aqui como imagem, como algo que faz parte da essência daquela criação. Como o ser humano, como imagem do Criador, a essência do ser humano é uma alma que tem entendimento intelectual. Então isso é o que tem como essência da imagem, e não que a imagem seja algo que nós vemos assim na nossa frente com contornos. Isso daí não se refere, não é usado nas escrituras em relação ao Criador, como foi em relação a José nessa passagem que ele trouxe. Toda vez que se refere ao Criador como um tipo de comparação, se refere à essência do homem, que é uma essência diferente dos animais. Então, por isso que é dito que o homem é feito à imagem do Criador, porque o homem tem uma capacidade, uma alma, que é uma alma que tem uma capacidade, na interpretação aqui do Rambam, uma capacidade intelectual. E vai ter uma diferença entre a capacidade intelectual do homem e a capacidade de causas prováveis, ou opiniões prováveis. E a gente vai ver sobre isso. Assim também eu digo, a razão que todos os ídolos são chamados de Selamim é porque aquilo que pretendiam alcançar através deles era um relacionamento com eles e suas suposições, e não com as figuras e contornos. Assim digo sobre a expressão, imagens de vossas feridas, ou de vossas pragas, pois a intenção é afastar a praga e não a imagem da praga em si. Ou seja, aqui ele está falando sobre a ideia principal por trás do conceito e não a figura em si. A mesma coisa que na relação com os ídolos. Os ídolos, a importância deles não estava na sua simples figura, mas a ideia que aquela figura trazia, como uma figura que te conectava como algo mais perto, era uma figura, era uma idolatria, mas aquele ídolo, a essência daquele ídolo, a ideia principal daquele ídolo não estava simplesmente presa à sua figura, mas a figura do ídolo trazia uma ideia por trás. Então, é por isso que nesse versículo aqui, na questão dos ídolos, se está falando sobre a ideia que está por trás dos ídolos.
que é algo muito mais profundo do que somente as figuras. Então, porém, se tivermos de admitir que o termo Tsalmei seja aplicado às imagens, aos ídolos em relação às suas figuras e contornos, então este termo será um homônimo ou um termo anfibológico referente não somente à forma da espécie, mas também à forma artificial, assim como as figuras análogas dos corpos físicos e seus contornos. Já com relação façamos o homem à nossa imagem, Tselem, o termo se refere à forma da espécie, ou seja, a compreensão intelectual e não a figura e contorno. Então, todo mundo conseguiu entender que a imagem que ele traz, a ideia que ele traz aqui não é que seja semelhante em imagem, mas que seja semelhante numa capacidade de alma, que quando ele faz esse tipo de comparação com o Tselem, ele não quer dizer de forma alguma que o ser humano ele vai ter braços e pernas ou cabeça como ele tem, porque Deus tem. Não, ele vai ter, esse versículo não se refere a isso, a literalmente o corpo humano. Ele se refere à alma humana, à ideia principal por trás do ser humano. E no entendimento do Maimônides, o principal, assim, a essência do homem é a sua alma, e não somente a sua corporeidade. Isso é uma ideia muito forte no Maimônides, essa ideia da alma, a alma como essência do ser humano, aquilo que move. E o ser humano tem uma capacidade, sim, uma alma que está além da alma simplesmente animal, que é a alma do movimento, do simples desejo. A alma no homem, a sua essência, ele está em ele ter uma razão que ele pode ir além do seu simplesmente do seu mundo corpóreo, mas ele pode pensar sobre coisas que estão além do mundo. Ou seja, ele pode questionar sobre Deus, ele pode, através do seu intelecto, fazer vários tipos de proposições sobre o que seria Deus, o que seria o divino. Então ele pode refletir sobre o divino, o que está além dele. E os animais também não podem atingir esse grau. Por isso que a Torá deixa claro que o homem, ele sendo feito à imagem do Criador, ele tem uma capacidade que os animais não têm. E não que a forma do homem seja igual à do Criador. Então é isso que o versículo está querendo dizer. Elucidamos a diferença entre Tselem, imagem, e Toar, figura, e explicamos o significado de Tselem. Entretanto, Demut é derivado do termo damar, se assemelhar, e indica a semelhança de uma ideia, é uma semelhança em uma ideia abstrata, como em assemelho-me a um pelicano do deserto, em Salmos 102, 7. Ou seja, não que se assemelhe a um pelicano em relação às suas asas ou plumagem, mas que a tristeza, a sua tristeza, se assemelha à tristeza dele. Assim também, nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ela em sua beleza, em Ezequiel 31, 8, pois a semelhança é em relação à ideia de beleza. Tem veneno a semelhança do veneno da serpente, em Salmos. Assemelha-se ao leão que deseja arrebatar a sua presa. Todos eles indicam a semelhança em relação a uma certa ideia abstrata e não a figura e o contorno, como é a semelhança de um trono, em Ezequiel 1, 26. Que é uma semelhança em relação à ideia de elevação e majestade, e não por ser quadrado e espesso, ou pelo tamanho dos pés, etc., como acreditam os espíritos pobres. Assim também como semelhante a Israel. Aqui, o Rambam já está dando os primeiros passos, os primeiros resquícios em como a gente vai interpretar o livro dos profetas. Então, apesar daqui ele está falando somente do início do livro de Bereshit, aqui ele já está dando a entender como nós vamos interpretar o livro de Ezequiel, o livro de Isaías, o livro dos profetas que falam sobre os anjos, sobre as Hayot, sobre aquelas figuras dos animais,
de quatro faces. O que essas imagens que parecem ser assim muito fantasiosas, né? Aquelas imagens de anjos com quatro faces, 6 asas, os serafins, os anjos que cobrem o seu rosto com asas, enfim, todos esses conceitos não estão literalmente falando sobre as imagens, como se literalmente o propósito da visão do profeta fosse ele entender como é constituído a forma daqueles anjos. Mas a linguagem que ele está trazendo é uma linguagem que fala sobre a ideia relacionada à ideia abstrata que está por trás da figura. Ou seja, nada mais do que a metáfora. O que os profetas estão utilizando é a metáfora para trazer ideias sublimes, ideias que, a princípio, a um primeiro pensamento, não são compreensíveis a não ser por meio da metáfora. E o Rambam vai ter uma visão de profecia que, a princípio, no tempo dele é polêmico. Ele vai dizer que nenhum anjo aparece no mundo. Nenhum relato de anjo apareceu literalmente na frente do profeta e falou com ele. Como se, por exemplo, Elias tivesse visto um anjo e o anjo virou fogo. Virou fogo na frente dele, queimou a carne que ele ofereceu, né, e se elevou. A opinião do Rambam é que isso não aconteceu na realidade, mas que esse acontecimento só apareceu, só foi só foi feito, como o profeta escreveu, na visão, dentro da visão do próprio profeta e não no mundo real. Isso vai ser uma opinião que outros rabinos na época alguns vão ser contra, outros vão concordar, que tem a opinião rabínica de que os anjos aparecem sim no mundo, e tem a opinião rabínica que não, os anjos só aparecem em visões ou sonhos, não aparecem no mundo real. Então o anjo, segundo a visão do Rambam, ele vai ser uma força que é conduzida ao profeta num estado onde os sentidos do profeta estão enfraquecidos. Então, quando os sentidos dos profetas estão enfraquecidos, na hora que eles estão dormindo ou eles têm uma visão, que é uma convulsão ou algo parecido com isso, quando os sentidos se enfraquecem, aí abre uma conexão com o intelecto divino que transmite essas imagens. Só que essas imagens não são literais, não acontecem no mundo, assim como uma forma que todos nós estamos aqui unidos e apareça um anjo na nossa frente. Mas que isso acontece dentro da cabeça, da imaginação do profeta. Isso foi uma opinião polêmica na época. Então, assim, a visão do Rambam é um pouco mais racional em relação a isso. E aqui ele já dá os primeiros indícios de que nada, assim, muita coisa das superstições... Na tela mental, né? Numa tela mental. Sim, numa forma mental que transmitia unicamente, o objetivo dessas imagens, unicamente era transmitir uma ideia que o Criador queria passar para o profeta. É mais místico, assim. É uma forma, assim, é uma forma muito mística e uma forma também que, apesar de ser mística, ela rompe um pouco com uma tradição mais supersticiosa. Então, assim, essa ideia é muito importante também, apesar de ser uma polêmica. Posteriormente, outros sábios, outros rabinos vão concordar com Maimônides nessa questão, ou não, vão continuar linhas ainda que vão discordar dele,
e dizer que realmente os anjos e as profecias acontecem no mundo mesmo, no mundo sensível. E o Rambam vai falar que não, isso não acontece no Os mundo anjos sensível. vêm carne e osso, né? Literalmente tem visões que acreditam nisso. O Rambam não vai acreditar nisso e ele vai... Aqui a gente já está vendo, através dessas duas palavras, qual é a visão do Rambam que ele está construindo nesse livro. Então, para desmitificar muita coisa e muitas mais interpretações que ocorrem numa leitura superficial do texto. Então, por isso que na introdução ele falou que era importante saber o que é literal, realmente, e o que não é somente literal e o que é um sentido mais profundo, um sentido metafórico da coisa. Então, para a gente que lê o texto em português, é muito difícil fazer essa separação. Para o pessoal que lia em hebraico, também era difícil fazer a separação, imagina para a gente. Então, através desse método de interpretação dele, ele faz um método de interpretação da própria alegoria, da própria metáfora. Então, continuando aqui o primeiro capítulo, que já está acabando, ora, essa interpretação é a mesma, assim, a gente pode comparar com a visão de Abraão, quando viu os três anjos, né? Então, na visão de certos rabinos, realmente era carne e osso, era um episódio que aconteceu. Como ele bebe, né? Tem certas situações que falam que os anjos comiam, bebiam junto. Sim. Há uma coisa muito materializada mesmo. Se tem algumas passagens nas escrituras que os sábios vão discutir sobre. Essa questão vai ter a opinião de que realmente aconteceu, tem a opinião de que aconteceu, mas o anjo ali pode ser dividido, uma parte que o anjo ele tem sentido de trazer uma mensagem, então ele pode ser um homem, São chamados de Ishim, que é uma pessoa que ele vem e vai trazer uma mensagem para você, vai cumprir uma missão. Então ele pode também ser chamado de anjo. É igual o que trouxe a missão de só informar a Sara. Que ela ia ter Ló também. Sim. Legal também, Tem essa interpretação de que literalmente eles eram anjos que apareceram no mundo real, no mundo sensível. Tem a interpretação de que eram homens e que eles faziam nesse sentido de palavra de anjo como mensageiro, e tem a interpretação de que eram visões proféticas. Então vai depender muito do contexto daquele versículo. Pode ser no versículo que realmente sejam homens que apareceram, e a gente vai entender pela leitura do versículo do capítulo, do contexto da história. E nessa passagem de Abraão, o próprio texto já diz que eram homens. Ele ergueu os olhos e viu 3 homens. E aí a palavra Ishim vai entender justamente isso, que eram homens com uma espiritualidade elevada, Sim, recebiam uma revelação do Inclusive até Deus. comeram, né? como um sentido de mensageiro. Isso. Porque a palavra anjo é essa. vai ter situações em que o próprio profeta vai ser chamado de anjo. Então ele vai ser chamado de anjo nesse sentido. Nesse sentido de e um episódio narrativo assim, realmente real, físico. Vamos comparar, é como assim, você é internado no hospital, aí de repente aparece um médico lá, você foi enviado por Deus, não estava precisando, você é o anjo que Deus mandou. Mais ou menos isso daí, que a pessoa é considerada um anjo, como você falou, Abraão, né? Os profetas são considerados também como anjo. Eu acho que é dessa. O anjo ele vai ter vários sentidos, ele vai ter um sentido só.
por exemplo, quando se fala de anjo no sentido do livro de Ezequiel, a gente não vai entender o anjo somente como um episódio material, como alguém que carrega uma certa mensagem. A gente vai entender como o anjo como um sentido que só existe na imaginação do profeta, num seu sonho, uma visão, que quer transmitir alguma ideia. E, assim, numa ideia geral, é o mesmo sentido. É porque é uma mensagem, é um mensageiro. Só que é assim, é o mesmo contexto, só que um é material, é literal, e o outro não. O outro carrega uma ideia metafórica muito mais que é na cabeça do profeta mesmo. Não que as outras pessoas tenham presenciado isso também. Então, o anjo de Balaão é a mesma coisa, é uma metáfora que ele viu, a jumenta viu e ele não viu, a jumenta viu. Então é mais ou menos assim, é uma metáfora ou é um anjo, um enviado mesmo de Hashem para alertar aí que ele estava errado. O Uramba, ele vai frisar que existem essas diferenças, porém a gente tem que saber interpretar diante da leitura do capítulo inteiro qual é o sentido daquilo. E geralmente, lendo e prestando atenção no capítulo inteiro, a gente geralmente tem a menor possibilidade de mal interpretar do que a gente pegar somente uma pequena parte do versículo que tem a maior possibilidade da gente mal interpretar ele e usar ele para vários fins que a ideia geral do capítulo não queria dizer aquilo. Então isso acontece com Isaías 53, se pega algumas partes. Isso acontece em geral com os profetas, que os profetas são abertos a várias interpretações. Se você dividir certos versículos e ler eles somente com uma pressuposição, assim, uma ideia que você já tem pré-concebida, e você lê aquele profeta, certos fragmentos dele, você pode trazer essa sua ideia para a interpretação do profeta. Tanto é que antigamente, principalmente na época de Irambá, não tinha essa coisa de versículo e capítulo. Os textos eram diretos. Então não tinha essa ideia de versículo. Eles não citavam versículos, eles citavam ideias. A Torá mesmo não tem. A partir vamos dizer assim, da construção das escrituras como a gente conhece hoje, principalmente nas Bíblias do modelo cristão, ficou mais fácil de adaptar para o contexto que seja um contexto que favoreça a visão cristã. Então, 53 mesmo, né? 53 mesmo. Apesar da própria tradução já dificultar, que ela vem carregada de interpretações, essa divisão também em versículos, ela também piora mais ainda a situação. Então, os profetas, eles são muito mal entendidos. A gente pode pegar qualquer parte assim de um profeta e usar num contexto que seja favorável à ideia que a gente quer passar. Se a gente defende uma ideia, a gente pode usar um profeta para ajudar a gente a defender essa ideia. E não que realmente o sentido do texto do profeta queira mesmo, realmente. Pode não ter nada a ver do que aquilo que a gente está tentando trazer dele. Então, assim, os profetas são muito mal interpretados, muito na questão da sua própria escrita mesmo, né? Da escrita metafórica que abre... A mais interpretação já começa primeiramente dentro do judaísmo. Ali já tem as diferenças de interpretação. Já. Sim. Então imagina o judeu que conhece. Agora imagina quem não conhece. Dentro da Guemará já existem essas discussões. Essas discussões, elas têm milhares de anos. E até aquela questão, né, que assim, aqui nós estamos tentando aprender o correto, estudando os sábios. Dentro do cristianismo você tem aquela questão de visão pessoal, né? Eu interpreto a Bíblia com aquilo que Deus fala comigo.
você não sabe nem o que está Principalmente escrito. com o protestantismo, Sim. que tem muito nessa pegada aí. E, assim, continuando o texto. Ora, como o ser humano foi distinguido por algo notável que está nele e que não se encontra em nenhum dos seres abaixo da esfera da lua, quer dizer, pela compreensão intelectual, na qual não se faz uso de nenhum sentido, nem as mãos, nem os braços, esta foi comparada à compreensão de Deus, que não se faz por meio de instrumento. E se não existe, na verdade, uma semelhança real, há apenas semelhança em uma observação preliminar. Essa aqui é algo muito importante para a gente entender. Por causa disso, quero dizer, por causa do intelecto divino que se junta ao ser humano, foi dito que ele foi feito à imagem de Deus e à sua semelhança, mas não que Deus, o Altíssimo, seja corpo, de maneira que possua uma figura qualquer. Então aqui ele resume todo esse primeiro capítulo, numa forma mais simples. O que quer dizer essa comparação que a Torá faz entre a criação do homem em relação a Deus? Foi feita a imagem e semelhança de Deus. Se refere a uma capacidade que o ser humano tem, que é uma capacidade semelhante ao Criador, que é a capacidade de você refletir, de você ir acima da capacidade animal, da capacidade simplesmente do instinto. O ser humano, ele cria, transforma tanta coisa, porque ele tem essa capacidade, que a Torá diz que é a imagem e semelhança do Criador. O ser humano, ele é um co-criador na criação. O ser humano, ele tem a capacidade de criar, através de transformar todo o seu ambiente, toda a matéria-prima, e transformar isso em objetos de uso que surgem no intelecto dele. Então isso faz ele ser semelhante ao Criador. Então o ser humano, ele também é um co-criador na criação, que ele tem essa capacidade. E essa capacidade, que é a alma humana, ela é a essência do ser humano. Então a essência do ser humano, ela não é fadada somente à essência dos animais. O ser humano, ele transforma tanto o mundo que nenhum outro ser vai conseguir, porque não foi feita a imagem e semelhança do Criador. Então isso que é a ideia principal do texto, e não que haja alguma semelhança corporal de forma entre o ser humano e o Criador. Só com isso a gente já corta qualquer tipo de idolatria em questão de representar o Criador por alguma imagem, ou por uma cruz, qualquer tipo de figura idólatra, porque uma cruz não pode representar o Criador, não pode representar o divino. Uma cruz, ela não pode ser um meio entre o Criador e o ser humano. Então se corta qualquer tipo de possibilidade de você fazer algum símbolo, alguma coisa que literalmente represente o Criador. A conexão do Criador, ela é essencial, é direta. Pode falar. Eduardo, no caso como você citou, a compreensão intelectual, né, que ele traz essa questão que nós temos, a questão da inteligência, a questão do raciocínio, a questão de poder parar, raciocinar, meditar, pensar. A gente não precisa utilizar nenhum tipo de instrumento para isso, né? Ou seja, não preciso usar minha mão, não precisa usar para poder pensar. O meu pé eu não preciso utilizar para poder pensar. Ou seja, essa capacidade de abstração é que nos dá essa questão de semelhança com o Criador, porque nele tudo está abstrato, nele tudo está o pensamento, nele tudo está a capacidade de criar e de pensar e de refletir. É exatamente isso. Essa é a ideia principal desse primeiro Ele está na essência, não na alma, né? Exatamente, não se limita a um instrumento corpóreo, a capacidade de pensar. Então, essa foi a ideia principal do primeiro capítulo, todo mundo conseguiu entender.
Você pode explicar só a questão, o que ele fala? Por causa disso, quero dizer que por causa do intelecto divino que se junta ao ser humano, foi dito que ele foi feito à imagem de Deus e à sua semelhança. O que seria essa explicação do intelecto divino? Intelecto divino Isso. é um conceito que ele vai trabalhar principalmente na segunda parte e terceira parte, mas basicamente intelecto divino ele é um intelecto entendido de uma forma aristotélica de intelecto. Intelecto, ele é um instrumento, vamos esquecer a palavra instrumento como a gente conhece, mas vamos usar o instrumento numa questão mais dentro da metafísica. O intelecto é como se fosse um super... Um conjunto de forças. Assim, um conjunto, mas com uma estrutura. O intelecto é uma estrutura que liga o Criador ao ser humano. Intelecto ativo é um intelecto que nunca deixa de atuar. Por exemplo, se o intelecto ativo deixasse de atuar, o mundo não existiria. Porque o intelecto ativo é a ação do próprio Criador. É aquilo que vem de cima a baixo. O intelecto ativo é a força que mantém o mundo como se fosse um mundo pensado pelo Criador. Assim como nós temos o intelecto, ele é como se fosse uma representação menor do intelecto ativo. Porque nós não estamos o tempo todo ativo. Nós temos o potencial e o ato. O Criador, ele está sempre em ato, ele nunca deixa de agir. Então, o intelecto ativo, ele está sempre em ato. Então, a gente pode dizer que o intelecto ativo é aquilo que mantém toda a existência. É toda a ação do Criador para com a criação. É feita através do intelecto ativo. O intelecto ativo é uma emanação que vem de cima a baixo. É o que faz todas as coisas existirem. É como se o Criador estivesse sempre em ação. E se o Criador, por acaso, deixasse de agir, o mundo não existiria mais. Então o intelecto humano é um intelecto passivo, porque ele vai se construindo. É um intelecto que ele recebe do intelecto ativo, só que ele também ele é passivo porque ele recebe, mas ele também tem a capacidade de ser em ato, porque o intelecto humano tem a capacidade de criar também. Só que cria a partir do momento em que o intelecto ativo age sobre ele. Então, assim, numa linguagem menos filosófica, a ação, a essência do Criador agindo sobre a criação, é como se fosse a doação do Criador, alimentando toda a criação e nunca deixa de alimentar a criação. Se o Criador deixasse de agir, a criação não existiria. E nós, como estamos aqui, recebemos dele, e o nosso intelecto tem a capacidade também de projetar no mundo, ser ativo no mundo. Por isso que somos também criadores. Por isso que temos toda essa capacidade também, numa escala menor do que o Criador, porque nós recebemos e agimos também. O Criador só age, não recebe. Então, numa linguagem menos aristotélica, menos filosófica, é isso. O intelecto ativo é toda a ação do Criador. E é ativa justamente porque age todo o tempo. E esse conceito está ligado ao motor primeiro também, que é o motor primeiro, que nessa interpretação do Rambam é Deus, que é o motor que faz tudo entrar em movimento, mas ele mesmo não tem movimento. Não existe mudança no Criador. Como não existe mudança no Criador, o intelecto ativo também age sem mudança alguma. Ele simplesmente só age o tempo todo. Ligando com a linguagem do Baal HaSulam, é a luz que doa o tempo todo. Essa, na linguagem aristotélica, é o intelecto ativo. Conseguiu entender a função? Mais para frente, ele vai falar mais sobre o intelecto ativo, e a gente vai tentar
traduzir isso para uma linguagem não tão técnica sobre essa questão. Mas é basicamente isso, a influência do Criador sobre o mundo, que está sempre ativo, nunca deixa de agir. Se o Criador deixasse de agir sobre uma criatura, ela não existiria mais. Então o intelecto ativo é o que mantém a existência. O Criador mantém a existência todo o tempo. Posso tirar mais uma pergunta? Pode, à vontade. Eu estou com o livro aqui, então estou aproveitando. Na parte do lado frente ele fala sobre a diferença de Selen, imagem, Toar, figura, né, explicando o significado, e a parte de Demut, né, sobre o que ele fala sobre os profetas. Então, nessa parte, ele vem mostrar para a gente, assim, para que a gente possa entender que quando estivermos lendo o Tanar, né, generalizado, a parte do profeta e tal, a gente tentar entender o que é metafórico e o que é real. Então, geralmente, uma metáfora ela vai estar associada com, por exemplo, ele diz aqui, assemelho-me a um pelicano no deserto. Então, por exemplo, quando eu pego os trechos que eu estou lendo, em que assim, estou lendo o contexto, mas eu começo a ver que começa a fugir por algumas semelhanças, está me colocando ali, assim, algo que não reflete o real, então eu sei que por ali, por detrás, tem algo mais profundo e que eu tenho que parar e refletir um pouco mais. Exatamente. Essa é a ideia que o Rama está trazendo para a gente interpretar os profetas. A gente realmente, o Tanar não é feito como uma leitura corrida, como a gente lê um livro normal. O Tanar ele exige realmente um grande esforço para ele ser compreendido. É por isso que ele é tão mal interpretado. Porque muitas vezes não há realmente uma leitura que você ponha toda a sua capacidade para extrair do texto realmente a essência do texto. Mas muitas vezes a gente lê o Tanar como um livro, como estamos lendo uma história. Então é muito fácil passar muitas coisas e a gente não entender a ideia principal que o autor, a tradição está colocando ali. Foi literal quando Deus falou com Isaías que ele se casasse com uma prostituta ou que ele comesse comida feita no excremento. Foi Jeremias nesse caso. Jeremias e Oséias. Isaías também fala. Jeremias, Jeremias tem para ele casar com uma prostituta. Oséias. Não, Jeremias fica deitado sobre o esterco por muitos dias, virados para Jerusalém, e Oséias ele casa com uma prostituta, tem filhos com ela. Então, o Ramba ele fala sobre essa história e ele diz que nesse conceito, assim, assim, eu vou falar só sobre Oséias, que nesse sentido o Ramba interpreta como não literal. Ele não se casou com uma prostituta e teve filhos. Tudo isso se passou numa visão que ele teve. Porque dentro da visão dos profetas é como se passasse anos. O sentido dele decai tanto, os sentidos, eles ficam num estado de quase morte, que abre essa conexão com o intelecto ativo. Nessa conexão, onde todos os 5 sentidos do profeta estão tão enfraquecidos, que ele emerge tanto nessa imagem profética que parece que ele viveu uma vida dentro daquela profecia. As pessoas não entendem que o sentido ali de Oséias se casar com Gomera, prostituta, não se trata de Oséias e Gomera. Ali, na verdade, era o próprio Eterno chamando Israel de prostituta. Então, era o Eterno querendo que Oséias sentisse o que ele sentia em relação a Israel. A mesma coisa de Jeremias também. Não é que o profeta passou anos e anos deitado de um lado só do corpo, imóvel. Não é que ele tenha que se alimentar de excrementos,
Na verdade era cozinhar bolo sobre um steak. Então não se entra nesse momento numa história literal, mas no sentido que o profeta, que o Criador quer passar através da visão profética para o profeta ensinar ao povo. Então, nesse caso, não é uma imagem literal. É literal. Tem até um comentário que eu vi de um rabino esses dias, né, falando do contraste entre religião e espiritualidade. Então, quando é que o homem vai deixar de ser religioso para realmente se tornar um ser espiritual? Quando ele parar de ler a Bíblia, né, no sentido da Torá, ou Taná, né, quando ele parar de ler a Escritura Sagrada como um livro de história e entender que tudo ali é uma grande poesia. Quando ele encontrar a poesia na história, aí ele vai entender a essência da coisa. Enquanto a gente ficar nessa ideia de ver como histórias, como literal, a gente vai criar conceitos físicos. E aí cria bagunça, né? Igual também a subida de Elias numa carruagem. Ele fala muito bem, não? Ele fala também. Só que é lá pro meio, aqui do livro, no final, e na terceira parte ele vai falar muito sobre profecia. Aqui ele só está dando os primeiros elementos na questão da interpretação, para a gente ir se acostumando. A gente já aprendeu aqui que não se refere, não tem nada a ver com imagem e semelhança, como ao primeiro pensamento vem. A gente fala de imagem e semelhança. Mas a ideia essencial no ser humano que ele se assemelha ao Criador. Então, uma tradução básica para a gente aqui poder entender, né, de uma forma mais resumida. Então, seria correto substituir o conceito de imagem e semelhança por potencial e qualidade? Potencial, porque e qualidade teria, porque assim a linguagem do Rambam é uma linguagem muito filosófica, está dentro do contexto dele, mas traduzindo para uma linguagem mais voltada para como a gente estuda Baal HaSulam, seria isso, seria o potencial, a qualidade que o ser humano tem de se assemelhar ao Criador, de carregar na sua essência possibilidade, de carregar na sua essência aquilo que está mais próximo do Criador. Apesar do ser humano ele estar tão longe do Criador, nesse mundo aqui, no mundo físico, ele tem como essência uma possibilidade de se unir em qualidade, de construir sua alma. A alma que ele tem como essência, ela não é uma coisa física, não é simplesmente como uma imagem estática, uma coisa estática, mas é algo que se pode trabalhar. É por isso que o ser humano ele pode ou estar tão lá embaixo, não retificado, ou ele pode atingir graus muito elevados. Porque não parece nem que dois seres humanos são da mesma espécie, das possibilidades que existem dentro do ser humano. Então, o ser humano ele pode tanto receber a profecia, no caso dos profetas, como ele pode ser uma pessoa meramente animal, viver como um animal, até um nível de profecia. Olha a distância, olha como o potencial humano pode chegar. O mesmo cara que pode construir um foguete pode não saber fritar um ovo. Exatamente. Então essa muitas graduações, né? Essa essência do ser humano que dá a possibilidade dele ser. E é isso que a visão metafísica ela vai afirmar. Só para a gente finalizar a aula, a gente vai finalizar a aula finalizando o capítulo 2, o capítulo 1, capítulo 2 vai entrar numa forma mais profunda ainda. O título do capítulo 2, o estado de Adão antes e depois do pecado e o significado do seu pecado. Isso daí que é uma das coisas mais mal interpretadas, é a questão do pecado de Adão e Eva.
a questão do Jardim do Éden. E no capítulo 2, na próxima aula, a gente vai ver sobre isso. Só para finalizar a aula de hoje, essa questão do ser humano como corpo e alma, como é entendido dentro da metafísica, ela vai correr sobre todo esse livro. Hoje, nós temos uma visão um pouco mais apurada sobre a metafísica do que tinha naqueles tempos. Mas se a gente mal interpretar assim, se a gente não entender o conceito, como ele é trazido aqui, a gente não vai entender muitas ideias do que o Rambam está explicando. E nem o que veio depois dele. Todo mundo aqui entende o que é metafísica? Que ele fala aqui? Mais ou menos. Eu queria me aprofundar mais nesse O método. que é metafísica? A metafísica aristotélica, que é a metafísica que o Rambam traz como principal e que era a mais popular, a ideia central na época dele, é que meta significa aquilo que está além. Physis é o mundo sensível, é a natureza, é a física vem de physis. Então, o pensamento metafísico é todo aquele pensamento, aquela visão de mundo em que separa o mundo entre o mundo sensível e o mundo superior, o mundo, ou uma linguagem platônica, o mundo das ideias, ou o mundo metafísico de Aristóteles. Essa ideia, ela existe até hoje, só de uma forma mais enfraquecida. Mas o ser humano, há muito tempo, há muitos séculos, vê o mundo como um mundo separado entre o mundo físico e o mundo espiritual. Essa é a visão que esse livro traz, que é o contexto da época. Na modernidade, muitos filósofos foram contra a metafísica e atacaram a metafísica, tentaram eliminar a metafísica. Eliminar o conceito de separação entre corpo e alma, que é uma visão moderna de tentar romper esse conceito metafísico. Mas, assim, em resumo, esse livro aqui ele vai separar o mundo sensível, que é o mundo físico, o mundo aqui que a gente toca, do mundo espiritual, que é chamado de mundo metafísico, mundo espiritual, enfim. A alma, ela vai ser como a essência do corpo, porque a alma faz parte do mundo metafísico e o corpo faz parte do físico, da matéria. Esse é um pensamento dual, é um pensamento que, ao meu ver, ele já foi superado por vertentes mais modernas da filosofia. Porém, a ideia principal que esse livro traz é muito importante, porque ele traz interpretações das escrituras, mesmo utilizando um modelo de pensamento antigo. E outra coisa é que não se deve usar esse livro para questões astronômicas, questões da ciência. Não se pode usar um livro de 800 anos para se confirmar nada científico. Então ele vai trazer aqui que o mundo é feito por várias esferas celestes, que é como se acreditava antigamente. Hoje a gente sabe que não existe esferas celestes. E que Aristóteles separava entre cada esfera que é a mais próxima de nós, a matéria é mais baixa, até chegar a nós que somos a matéria do nível mais baixo. A gente sabe que isso também é uma ideia que já foi superada. Então a gente tem que saber interpretar bem esse livro para não haver enganos. Então, primeiro, metafísica. Com essa explicação ficou claro o conceito de metafísica? Que é o conceito de dualidade, separação do ser humano entre corpo e alma, separação do ser humano entre interioridade e exterioridade, subjetividade humana, tudo isso está dentro da metafísica. E apesar da metafísica ela ser muito atacada hoje por filósofos modernos, ela ainda é muito resistente ainda. Nosso pensamento ocidental ainda é metafísico, apesar de ser moderno, contemporâneo, ainda carrega muitos traços da metafísica.
Então, a gente tem que entender os contextos para a gente extrair o máximo que dá para extrair dessa obra aqui, que ela tem as suas limitações históricas, científicas, mas que o nível de investigação do Rambam é excepcional. Poucas pessoas têm um nível de profundidade no assunto tão afinada, tão bem trabalhada como o Rambam. É um cara que foi inteligentíssimo. Então, um cara fora do comum. E os métodos de interpretação das escrituras são atuais ainda. Porque as escrituras hebraicas não mudam. O que muda é a visão de mundo. Então, a gente vê que no passado a visão de mundo era uma visão muito fantasiosa. Uma visão que muitas vertentes rabínicas acreditavam que os anjos apareciam literalmente no mundo com as suas formas de fogo, muitas asas e tal. E o Rambam, Mitológica, né? uma ideia mitológica. E o Rambam naquela época já é um racionalista, já é um cara que já traz mais para a razão essa ideia. Então, só para a gente fechar a aula de hoje entendendo esses conceitos aqui, para não haver mal entendidos. Então, ficou tudo claro a questão desse livro? Roxinha. Show.